a teologia da prosperidade é bíblica? Aí você vai responder, depende. Existe na Bíblia uma teologia de prosperidade. Existe uma mensagem de Deus a respeito de prosperidade. E existe uma contrafação. Existe também uma falsa mensagem bíblica de prosperidade. Mas hoje nós queremos estudar a respeito da verdadeira teologia da prosperidade, porque a Bíblia tem essa mensagem sim. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, no Salmo 1. Ele é bastante conhecido, principalmente os 3 primeiros versos. Muitos sabem de cor. O Salmo 1, verso 1 diz assim: Bem-aventurado o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e um pouco do que fizer prosperará. É isso que diz a sua Bíblia? Muito do que fizer prosperará. É isso? Não. Tudo quanto fizer prosperará. Essa é uma mensagem de quê? De prosperidade. Se existe algo que Deus deseja para os seus filhos, é prosperidade. Porém, a prosperidade que Deus quer para nós, na maioria das vezes, não é a prosperidade que nós queremos para nós. Prosperidade para o mundo é acúmulo de riquezas. Prosperidade para o mundo é poder comprar e ir para onde a gente quiser, comprar o que a gente quiser, fazer o que a gente quiser, principalmente sem ter que trabalhar. Essa é a prosperidade do mundo. Mas a prosperidade de Deus é algo muito superior. Porque quanto mais o homem corre atrás da riqueza, mais vazio ele se sente. Aliás, o mal do século XX foi o câncer. E o mal do século XXI, qual é? É a depressão. O mal que mais aflige a humanidade hoje é a depressão. Porque as pessoas correm atrás desse tipo de prosperidade, que não a de Deus. Eles sentem solidão, eles sentem um vazio, um abandono, eles pedem todo tipo de motivação para viver, porque a riqueza desse mundo e a prosperidade que o mundo prega não preenche o coração, não traz conforto, não traz paz, não traz alegria, não traz saúde. Ao contrário, não atrai amigos verdadeiros, mas atrai interesseiros. E muitos dos amigos verdadeiros, as pessoas acabam se afastando, achando que é por interesse. Vêm as brigas, o divórcio, a separação, a inimizade dos filhos. Não é esse tipo de prosperidade que a Bíblia prega. Prosperidade que a Bíblia prega é alegria, é gozo, é paz, é conforto, é esperança da breve volta de Jesus, quando todos estaremos para sempre reunidos com os que amamos e que se prepararem para a volta de Jesus. É verdade que Deus também, Ele promete prosperidade na saúde, nos relacionamentos e até mesmo no pão de cada dia, no teto, no vestuário. Quantos aqui querem ser prósperos segundo a vontade de Deus?
Amém. Agora, nesse mesmo salmo, Deus, Ele dá o... Veja só, aquele... Você já percebeu isso? Não. Veja só, aquele que seguir os conselhos de Deus, ele será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação certa, própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Qual é a condição que Deus dá para que Ele possa cumprir a sua promessa? Essa promessa de Deus é condicional. Nós temos uma condição a cumprir. E qual é a condição que Deus dá? Prestem atenção. O verso 1 diz assim: não andar segundo o conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores, e não se assentar. Agora, o que é dos escarnecedores? Isso é o que nós não devemos fazer. Agora, o que é que nós temos que fazer? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Qual é a condição para Deus cumprir a promessa? Nós temos que meditar na lei de Deus de dia e de noite. Quando foi a última vez que você meditou na lei de Deus? Foi hoje de manhã ao se levantar? Foi ontem? Semana passada? Quando foi a última vez que você meditou na lei do Senhor? Lá em Êxodo 20. O ano passado? Ou você não se lembra? Como que Deus pode cumprir a sua promessa se eu e você não cumprirmos as condições? Aqui não diz que a gente tem que meditar na lei de Deus de vez em quando. Aqui diz que nós temos que meditar na lei de Deus durante todo o dia, e a parte da noite que estivermos acordados também. E é difícil encontrar alguém que faça isso. Talvez seja essa a razão de tanta necessidade nessa vida. Talvez seja essa a razão de estarmos sempre pedindo orações. Não que não devemos pedir, mas talvez os nossos problemas seriam menos e menores se nós cumpríssemos a condição aqui. É interessante porque as pessoas elas não têm uma visão correta da lei de Deus. Crentes na Bíblia, a maioria dos cristãos, eles tentam anular a lei de Deus. Eles tentam dizer que a lei de Deus foi abolida, que foi pregada na cruz. Outros dizem que a lei de Deus só serve para uma coisa: para revelar o pecado. Só isso que a lei de Deus serve? Para revelar o pecado? Irmãos, por que é que nós não meditamos na lei de Deus de dia e de noite? Se essa é a condição para termos prosperidade, qual será o motivo? O motivo está aqui, veja só. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. O grande problema de nós não meditarmos na lei de Deus é que nós não temos prazer na lei de Deus. E como é que a gente vai passar tempo, ou quem sabe o dia todo, meditando em algo que não dá prazer? Por que será que não há prazer na lei de Deus? Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 20. Vamos tentar entender aqui a problemática. Se Deus cumpre fielmente as suas promessas, mas nós não cumprimos as condições, não há nada de errado com Deus. O erro está em nós. Por que será que o ser humano não tem prazer na lei do Senhor? Irmãos, qual é a palavra que mais se repete aqui nos 10 mandamentos? Não. Existe alguma palavra mais terrível que essa?
Você gosta de receber um não? Você pede um aumento de salário e ouve um não. A filha pede permissão ao pai para namorar e escuta um não. É gostoso ouvir não? Como que a gente pode ter prazer numa lei que tem tantas vezes a palavra não? Aliás, você já parou para contar quantos nãos existem nos 10 mandamentos? Quantos nãos existem aqui? Eu quero que você me ajude a contar, para eu não perder a conta, tá bom? Primeiro mandamento, verso 3: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem, o que significa nem? Também não, nós vamos contar, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Primeira tábua da lei, quantos nãos? 17. 4 nãos por mandamento. 4 mandamentos, 17 nãos. A média dá mais de 4 nãos por mandamento. Vamos para a segunda tábua, não percam uma conta. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. O único mandamento que não tem a palavra não. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Quantos nãos totalizaram? 28 nãos. Dá uma média de 3 nãos por mandamento. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Tem como ter prazer numa lei com tantos nãos? A minha opinião é que não dá para ter prazer. Como será meditar na lei de Deus de dia e de noite? Senhor, será que eu estou adorando imagens? Será que eu estou tendo outros deuses diante de Ti? Será que eu estou adulterando? Será que eu estou matando? Será que eu estou dando falso testemunho contra o meu próximo? E como eu vou ficar ansioso, amargurado? Não tem como ser feliz, alegre, meditando na lei dos 10 mandamentos. Não tem. Deus, Ele não ordena só meditar, tem que ter prazer na lei do Senhor. É interessante porque parece uma promessa impossível de ser cumprida. Deus faz uma promessa que Ele nunca vai poder cumprir, porque não tem como ter prazer na lei do Senhor. Mas dá para ter prazer na lei do Senhor, sim. O grande problema é que nós não sabemos ler. Nós não sabemos ler. Nós vamos aprender a ler a lei de Deus com a ajuda do Espírito Santo hoje. Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3.
verso 6. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito... Do que é que Paulo está falando aqui? Da lei de Deus. Veja só o verso 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Qual lei de Deus era transitória? Qual lei de Deus que era transitória, segundo esse verso? Os 10 mandamentos. Qual foi a lei que veio gravada com letras em pedra, e Moisés desce do monte com o rosto resplandecendo? Os 10 mandamentos. E aqui diz que os 10 mandamentos eram uma lei transitória. Vamos ler mais uma coisa aqui. Hebreus. O que será que isso quer dizer? Já que não dá para a gente ter prazer na lei do Senhor, e não dá para meditar nela de dia e de noite, então Jesus veio para abolir a lei? Será que a lei de Deus é transitória? Livro de Gálatas. Não, Hebreus. Capítulo 8, verso 10. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Vamos tentar entender um pouco melhor a lei dos 10 mandamentos. A lei dos 10 mandamentos, escrito em tábuas de pedra, fazia parte da velha aliança, a qual era transitória. E a velha aliança seria substituída pela nova aliança. Quando foi quando foi estabelecida a nova aliança? Antes da fundação do mundo. A nova aliança é a aliança que Deus faz com os seres humanos mediante a morte expiatória de Cristo na cruz do Calvário. A nova aliança, embora ela tenha sido estabelecida lá na eternidade, não a aliança, mas o plano da salvação na eternidade. A nova aliança descendente dada a Adão no dia em que ele pecou. Porque o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Ali foi apresentada a aliança, ali foi feita a aliança. O descendente da mulher é quem daria a vitória sobre o pecado, sobre Satanás. Mas a nova aliança foi ratificada com o sangue de Cristo quando? Na cruz. A velha aliança foi aquela aliança feita com o povo de Deus lá no Monte Sinai, quando Deus deu a eles a lei escrita em tábuas de pedra e também o santuário terrestre. Tanto o santuário terrestre quanto a lei escrita em tábuas de pedra faziam parte da velha aliança, que era transitória, e estava perto de se acabar quando Jesus encarnou, e acabou definitivamente quando o véu do templo foi rasgado em 2. Vocês estão prestando atenção? O santuário, o serviço do santuário, que prefigurava o serviço de Cristo no santuário celestial. Vejam que o santuário terrestre perdeu o seu valor, perdeu o seu sentido, porque agora Cristo
nosso sumo sacerdote assentou-se à destra do trono nos céus, à destra do trono da majestade nos céus, e é ministro do verdadeiro tabernáculo. E as tábuas da lei, escritas ela não teria mais valor. Era transitória, fazia parte da mesma aliança e do mesmo concerto. Porque agora a lei, ela deixaria de estar escrito onde? Na pedra. E passaria a estar escrita onde? No coração. Qual lei deixaria de estar escrito na pedra? A letra da lei. O que é que Paulo diz lá em 2 Coríntios 3, verso 6? Que a letra mata, mas o Espírito vivifica. 28 nãos, o que é que eles fazem com a gente? Matam. De que maneira que a lei escrita em tábuas de pedra nos matam? Honra teu pai e tua mãe. Alguma vez você já desrespeitou seu pai e sua mãe? Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás coisa alguma do teu próximo. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Alguma vez você transgrediu um desses mandamentos? Qual é o salário do pecado? A morte. Quando você olha para a letra da lei, os nãos, o que é que você vê neles? A sua e a minha condenação. É ou não é? De maneira que a lei, em tábuas de pedra, ela foi dada para revelar o quê? O pecado. Para revelar o meu pecado, o seu pecado. Para que pudesse o quê? Nos conduzir a quem? A Cristo. Quando é que você vai ao médico? Muitos vão ao médico preventivamente, mas normalmente a gente só vai ao médico quando tem um problema. Se eu me sinto saudável, eu não procuro médico. Se eu não me sinto pecador, eu não procuro a Cristo. Então, o objetivo primeiro da lei de Deus, escrita em tábuas de pedra, 28 nãos, Paulo revela aqui no livro de Gálatas, no capítulo 3. E o verso 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para conduzir a Cristo. Que lei é essa que serviu de aio, que serviu de tutor? Sabe o que é um tutor? Antigamente os pais, ou o pai, ele era muito ocupado com os trabalhos. E a mãe tinha os seus afazeres. Então alguém era contratado para educar o filho, e esse alguém era o tutor. É interessante porque a Bíblia diz que a lei, ela foi um aio, ela foi um tutor, um ensinador, para nos conduzir a quem? A Cristo. Que lei é essa? É a lei moral ou é a lei cerimonial? As duas guiaram o povo de Israel e nos guiam até hoje no plano da salvação. A lei cerimonial, até hoje nós estudamos, porque ela nos dá detalhes do plano da salvação. A lei cerimonial nos serve de aio, ou serviu de aio para o povo judeu. Porém, a lei que Paulo se refere de maneira mais direta, mais forte, é a lei moral, os 10 mandamentos. De que maneira a lei nos conduz até Cristo? É só nós compararmos a nossa vida com a lei. A Bíblia diz que todos pecaram, todos estamos condenados à morte, e a lei nos apresenta a necessidade de um Salvador. E nós buscamos a Cristo porque nos sentimos pecadores, porque sentimos necessidade do perdão dos nossos pecados. Vocês entenderam? Não precisa mais dos 10 mandamentos? Em que sentido Paulo diz que a lei era transitória? Então, não precisa mais dos 10 mandamentos?
É isso que ele quer dizer? Não. O problema, o próprio Paulo ele resolve lá na segunda carta aos Coríntios 3:6, quando ele diz assim que a letra mata, mas o Espírito vivifica. A lei que Deus escreve no nosso coração não é a lei de 28 nãos. Ninguém vai ser julgado por algo que não foi. Senhor, depois que eu me entreguei a Cristo, vamos supor, eu não adulterei mais, eu não roubei mais, eu não menti mais. Ninguém vai ser salvo por não fazer as coisas. Existem dois aspectos da lei. Toda verdade, ela pode ser dito de duas maneiras. Tudo que nós dizemos pode ser dito de duas maneiras, ou de maneira positiva, ou de maneira negativa. É a mesma coisa. Se eu disser para você assim, permaneça sentado e não se levante, não é a mesma coisa? Não diga nada, ou permaneça em silêncio, não é a mesma coisa? Nós sempre temos duas maneiras de dizer a mesma coisa, de maneira positiva ou de maneira negativa. A lei, Deus apresentou os seus princípios de maneira positiva ou negativa? Negativa, com exceção do 5º mandamento. Quando nós olhamos para a lei, da maneira como ela foi escrita, o que ela faz conosco? Ela mata. Por isso que a gente não tem prazer na lei do Senhor. Nós temos que olhar para a lei do Senhor de maneira positiva, tentando entender o princípio que envolve cada mandamento. Cada mandamento tem um princípio de amor, porque a lei de Deus é a transcrição do seu caráter, do caráter de Deus. E a Bíblia diz que Deus é amor. Então a lei de Deus também tem que ser o quê? Amor. A lei de Deus é uma lei de amor. Mas aonde que está o amor na lei? O tempo não permite que a gente analise todos os mandamentos. Mas nós vamos fazer uma releitura dos 10 mandamentos, pelo menos alguns. Vamos voltar lá em Êxodo, capítulo 20, e vamos tentar entender a lei. Obrigado. Sétimo mandamento: não adulterarás. Você entende o que é adultério? Adultério é quando você é casado e você tem um relacionamento sexual com outra pessoa fora do casamento. E a fornicação, aonde que ela se encaixa? O que é fornicação? É quando alguém solteiro, que não está comprometido, se envolve sexualmente com outra pessoa. Em que mandamento está a fornicação? No mesmo. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 6, diz que quem tem relacionamento solteiro fora do casamento se prostitui e peca contra o corpo de Cristo, peca contra Cristo. Ele chama de prostituição e está no mesmo mandamento, mas esse é o não. Qual que é o princípio positivo do sétimo mandamento? Literalmente, adultério ocorre entre quem? Pessoas casadas. Pessoas casadas, elas formam uma família. O sétimo mandamento é um princípio. Se a lei de Deus é uma lei de amor, e se cada mandamento é um princípio de amor, qual é o princípio de amor que envolve o sétimo mandamento? Amor à família. Sim ou não? Quem é que deve ocupar o primeiro lugar no nosso coração? Deus. O segundo lugar no nosso coração? A família. Terceiro lugar no nosso coração? A igreja. Nessa ordem. O que é mais importante?
respirar, se alimentar ou dormir? Fique sem dormir para você ver o que acontece depois de alguns dias. Fique sem se alimentar, fique sem respirar alguns minutos. Os três são vitais, porém qual que é o mais vital? Respirar. O segundo, dormir. E o terceiro, se alimentar. Você não vai ficar só respirando, você vai manter os três, mas cada um na sua proporção. Você vai precisar respirar o dia todo, vai precisar dormir em média 8 horas por dia e ter 2 a 3 refeições por dia. Então, quando nós dizemos que em primeiro lugar vem a Deus, em segundo a família, em terceiro a igreja, não significa que você vai deixar a igreja para cuidar da família, mas vai cuidar de tudo proporcionalmente de acordo com o plano de Deus. Muito bem, agora preste atenção. Amor à família é o princípio do 7º mandamento. Imagine uma situação. Todos os dias eu levanto bem cedo, fábrica, e só volto para casa, eu levanto de madrugada e vou para o trabalho. Almoço na fábrica e só volto para casa no final do dia. Mas no final do dia, antes de ir para casa, eu dou uma paradinha no boteco, e aí eu vou jogar uma partida de sinuca, de truco, dominó, jogar a conversa fora, beber com os amigos. E quando eu olho no relógio, 11 horas, o bar já está fechando, eu tenho que ir para casa. Chego lá e está todo mundo dormindo. E eu levanto bem cedo no dia seguinte para começar tudo de novo. Imaginem uma rotina dessa durante toda a semana. E no final de semana, no domingo, eu levanto bem cedo, pego lá a minha mochilinha, coloco a minha chuteira e vou para o campo de futebol, cedinho. Quero assistir as primeiras partidas. A minha vai ser a última, mas eu quero assistir as peladas que vêm antes. Terminado a minha partida, cerveja, churrasco, papo furado, quem fez o melhor gol, o lance que o juiz roubou, e quando chega 4 horas da tarde eu vou para casa. Estou tão cansado que eu sento diante da televisão e durmo. E quando é 11 horas a minha esposa me acorda e diz: amor, vamos para a cama, já é tarde, para começar tudo de novo. Eu pergunto para vocês, eu estou traindo a minha esposa? Estou com um relacionamento fora do casamento? Sim ou não? Não estou saindo com outra mulher. Tecnicamente, isso não seria transgressão do 7º mandamento. Mas eu pergunto para vocês, quem é que ocupa o primeiro lugar no meu coração? Ou o segundo lugar no meu coração? É a minha família? Quem é que está no lugar da minha família? Os prazeres. Deixará o varão, seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher e serão ambos uma só carne. Vocês percebem que eu estou transgredindo o 7º mandamento? Se o 7º mandamento, de maneira positiva, princípio do que resguarda a família, eu estou transgredindo o 7º mandamento. Como que é meditar no 7º mandamento de dia e de noite, como diz o Senhor aqui? Como que é meditar? É eu levantar de manhã bem cedo, enquanto eu oro, eu peço sabedoria a Deus, e eu peço para Deus assim: Senhor, ou com Jesus, o que eu posso fazer para tornar o dia da minha esposa mais leve, mais alegre, que ela tenha mais força para poder enfrentar o trabalho, a rotina? Será que se eu lavar toda a louça que ficou de domingo, imagine que é segunda-feira, domingo a pia ficou desse tamanho aqui, ó, as visitas foram embora tarde, e aí você faz o seguinte, você vai lá e lava toda a louça, enxuga, guarda, e vai embora para o trabalho. Quando a sua esposa acorda, não é? E ela chega na cozinha, ela vai ficar feliz ou vai ficar triste, ou com raiva? Imagine que de manhã bem cedo, você deixa preparado ali um de jejum, um café da manhã, uma rosa num copo, uma declaração de amor. Será que ela vai ficar feliz? O que significa meditar no 7º mandamento de dia e de noite? Significa traçar planos
para que haja felicidade na sua família, para que as pessoas se amem verdadeiramente, para que elas demonstrem o amor de maneira positiva. Como que a esposa pode meditar no 7º mandamento de dia e de noite? Ela pensa assim: você, marido, é acordado com um café da manhã na cama, um suco de laranja, um sanduíche ali integral, quem sabe uma granola, um iogurte, uma bandeja toda bonita, não é? E você é despertado dessa maneira. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Quantas ideias nós podemos ter? Infinitas ideias, principalmente se fizermos esses planos em oração junto com Jesus. Isso é meditar na lei de Deus de dia e de noite. Mas a família não é só marido e mulher. Quem mais envolve a família? Os filhos. Amor aos filhos. É interessante, nós normalmente agradamos os filhos com presentes, não é? E qual é o presente que os meninos mais gostam? Bola de futebol. Vocês não sabem nada mais de criança, né? E das meninas? Boneca. Também vocês não sabem mais nada, né? Qual será o presente preferido dos meninos e das meninas? Não é o videogame e não é o celular. A minha esposa costuma dizer o seguinte, que a mãe é o feijão com arroz e o pai é a sobremesa. Porque a mãe passa o dia inteirinho com os filhos, mas o pai, os filhos só têm um bocadinho de tempo quando ele chega do trabalho. Então, se você quer dar um verdadeiro presente para os seus filhos, doe-se a si mesmo. Doe-se de presente para os seus filhos. E então, a mãe, quando chega no final do dia, o esposo está chegando em casa, chega no portão, e a mãe está ali para receber o esposo. E ela diz assim: Benzinho, precisamos conversar. O Juninho faltou na escola, foi reprovado em matemática, e ele bateu no seu irmão, e ele brigou na escola, e nós temos que fazer alguma coisa. E aí o pai já tira a cinta e já entra dentro de casa. Ela mentiu? Não. Ela quebrou algum mandamento? Quebrou. Qual mandamento ela quebrou? O 7º. Sabe como a mãe deveria receber o marido? Os filhos tomam um banho, estão bonitos, cheirosos, vão receber o pai no portão, abraçam o papai que chegou, entram, tomam o de jejum todos juntos, oram juntos, cantam juntos, trocam ali as experiências, e depois que o pai já se acalmou, já tomou o seu banho, está alimentado, ela diz: Benzinho, o nosso filho mais velho, ele está tendo dificuldades na escola. Ele não foi aprovado em matemática. E ele também não está tendo problemas de relacionamento na escola. O que será que está acontecendo com ele? Será que você poderia conversar com ele? Então o pai vai até o quarto, o menino ali, quem sabe, deitado já, ou se preparando para dormir, ele senta e fala, dá um abraço no filho, diz que ama o filho, e diz assim: meu filho, está tudo bem na escola? Você tem dificuldade? Você está tendo dificuldade em alguma matéria? Está tendo dificuldade em alguma disciplina? Aí o filho fala: papai, eu tenho dificuldade em matemática. Inclusive eu fui reprovado. Puxa, filho, por que você não disse isso antes? Eu poderia te ajudar, ou quem sabe contratar alguém para poder dar umas aulas particulares. Mas qual que é o problema? Qual que é o problema? Eu não consigo entender o que o professor ensina. Pode ser um problema até de visão, às vezes ele não está enxergando, tem problema de visão. Ou então ele diz: olha, os colegas, aonde eu sento na sala, os colegas fazem muita bagunça, a gente não consegue prestar atenção na sala, e a gente não pode mudar de carteira.
E aí o pai já sabe qual é o problema e ele vai providenciar. Faz uma oração com o filho e vão dormir todos felizes. O que é isso? É meditar no 7º mandamento de maneira positiva. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honrar pai e mãe vai prolongar os nossos dias, nessa terra ou no céu? Aqui. Deus prometeu ao povo no Monte Sinai que eles entrariam na terra prometida, e honrando pai e mãe, eles viveriam mais nesta vida. Por quê? Imaginem que meus pais tivessem 80 anos, 78, meu pai e minha mãe, moram comigo, já não têm coordenação motora, precisam de ajuda, usam fraldas. Meus pais não estão nessa situação, estão saudáveis, é só uma ilustração. E eu o tempo todo ficasse dizendo para minha esposa, eu não vejo a hora de colocar os dois num asilo. A gente não vai mais à igreja juntos porque alguém tem que ficar em casa. A gente não pode mais passear juntos porque a gente tem que levar eles com a gente. E a gente, etc., a despesa que eles dão, o trabalho que eles dão, e eu não vejo a hora de colocá-los num asilo. E os meus filhos pequenos, ouvindo a minha conversa com a minha esposa, quando eu e a minha esposa tivermos a idade dos meus pais, como é que os meus filhos vão me tratar? De igual maneira ou até pior. Quando eu trato bem os meus pais, e os filhos me veem cuidando dos meus pais, quando eu tiver a idade dos meus pais, o que eles vão fazer? Cuidar bem de mim. E esse mandamento é interessante, porque pais aqui não envolve só os pais sanguíneos, envolvem todas as pessoas de idade. O profeta Eliseu chamava o rei de Israel de meu pai. Existem pais que são adotivos, mas nós podemos colocar nesse grupo aqui do 5º mandamento todas as pessoas da nossa família, tios, avós, que mais? As pessoas da igreja, os irmãos e as irmãs aqui de cabelos brancos, da comunidade. Como seria meditar no 5º mandamento de dia e de noite? Senhor Jesus, o que eu posso fazer para tornar o dia dos meus pais melhor? O que eu posso fazer para tornar os meus pais mais felizes no dia de hoje? Será que se eu telefonar para eles e dizer o quanto eu os amo, porque moram longe? Será que se no final da tarde eu der uma passadinha na casa deles? É interessante porque o meu sogro, ele já tem mais de 80 anos, e ele tem um filho chamado Paulo. Todos os dias, o Paulo passa na casa dele, antes de ir para casa. Todos os dias o Paulo vai lá e gasta 20 minutos, meia horinha, com os meus sogros, antes de ir para a casa dele. O que eu posso fazer para tornar o dia de um irmão ou de uma irmã aqui na igreja mais feliz? Muitas vezes é o único adventista da família. O único dia que sai de casa é no sábado de manhã para vir à igreja, porque à noite é perigoso sair de casa, e quando chega em casa passa a semana inteira na solidão. O que eu posso fazer? Já sei, vou preparar mais um lugar à mesa, e vou chamar esse irmão para passar o sábado comigo. Ou quem sabe, vou fazer um acampamento para eles, não é deles, mas é um acampamento com eles. Todo mundo aqui está preocupado em Acamp Jovem, né? Mas quem se preocupa em levar os mais velhos? Ninguém. Imaginem um final de semana numa chácara, aonde os de cabecinha branca da igreja fossem convidados a passar o dia, e os jovens dividiriam em equipes, em atividades que eles poderiam fazer, e as equipes são mistas, jovens e da terceira idade. Quem sabe fazendo entrevista, contando da conversão, da experiência, ouvindo as histórias.
Eu pergunto para vocês, esses irmãos se sentiriam amados ou não? Claro que se sentiriam. Vocês estão entendendo por que a lei escrita em tábuas era transitória? Porque a lei de 28 nãos, ela apenas revelava o pecado, se você olhasse para a letra da lei. E a lei escrita em tábuas de pedra nos conduziu a quem? Ao Salvador, que ao morrer na cruz, satisfez os reclamos da lei. Quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador, e nos batizamos, Atos capítulo 3, aliás, Atos capítulo 2, verso 38, e disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebereis o quê? O dom do Espírito Santo. Todo aquele que é batizado, que verdadeiramente se converteu, ele recebe um dom do Espírito Santo. Que dom é esse? Que dom que todo mundo recebe quando é batizado nas águas, se ele for realmente convertido? É o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo nos é concedido como um dom, um presente. E nos tornamos templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo passa a habitar em nós. Aqui não é um dom do Espírito Santo, é o dom. É o próprio Espírito Santo vindo habitar em nós. E agora Deus ele quer, através do Espírito Santo, com o nosso consentimento e cooperação, escrever a lei da nova aliança no nosso coração. Qual é a lei da nova aliança que o Espírito Santo quer escrever no nosso coração? São os princípios ativos, os princípios positivos da lei de Deus, os princípios de amor de cada mandamento. O Espírito Santo não vai escrever no nosso coração, não faça isso, não faça isso, não faça isso, mas vai dizer, faça isso, faça isso, faça isso. Essa lei é a lei que Deus quer escrever no nosso coração. Não foi a lei de Deus que foi anulada. Não foi a lei de Deus não era transitória. Mas a maneira como as pessoas enxergavam a lei é que foi mudada. Eu vou comentar só mais uma aqui com vocês, para vocês verem a maravilha da lei de Deus. Voltando em Êxodo 20, vamos comentar só mais esse aqui. Deixa eu ver aqui. Não dirás falso testemunho do teu próximo, por exemplo. Qual que é o princípio positivo desse mandamento? Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não difamarás o teu próximo. Esse mandamento é maravilhoso. Esse mandamento aqui acontece o seguinte: alguém vem falar no seu ouvido, cochichando, você ficou sabendo o que aconteceu lá com o irmão Joaquim? Não é? Olha só, tal dia, em tal lugar, ele estava fazendo assim, assim, assado. E o que essa pessoa está fazendo? Está causando intriga, está semeando contenda, está jogando você contra o irmão Joaquim. E como é que você medita positivamente nesse mandamento? Você já foi ter com ele? Você já foi visitá-lo? Você já confirmou por testemunha se realmente isso é verdadeiro? Vamos lá fazer uma visita para ele? O irmão Joaquim é uma pessoa que tem as suas dificuldades, assim como eu e você temos, e ele talvez esteja passando por alguma necessidade, algum problema. Vamos lá visitá-lo. Não é? Veja só, o irmão Joaquim, ele é
pontual. O irmão Joaquim, ele é hospitaleiro. E aí você começa para ajudar o irmão Joaquim e mais do irmão Joaquim. E aí você começa a trabalhar para ajudar o irmão Joaquim e mais o quê? Mudar o pensamento desse irmão. Como é que se chama o princípio ativo? Qual mandamento que é esse? Me perdi aqui. O 9. Do 9º mandamento? Reconciliação. Reconciliação. Vem alguém falar mal do irmão Joaquim, não quero saber, não vou transgredir esse mandamento aqui. Já transgrediu. Nós temos que ser reconciliadores. Nós temos que fazer com que as pessoas se perdoem, com que as pessoas se amem, com que as pessoas se suportem muitas vezes, mas nós temos que trabalhar para que haja esse amor entre as pessoas. E eu pergunto para vocês, qual é o membro do corpo? Qual é o pior membro do corpo? Segundo Tiago, é a língua. Será que a gente precisa apagar incêndio? Todos os dias. É a mãe que fala contra o filho, o irmão que fala contra o irmão, é o empregado que fala do patrão, o patrão que fala do empregado. Irmãos, eu gostaria de concluir. Vocês entenderam o que é meditar na lei de dia e de noite? É uma pena que não dá para a gente meditar nos outros, eu falei só superficialmente. Aqui no livro, vocês sabem qual é o capítulo que é o coração da Bíblia? Qual é o capítulo da Bíblia que é o coração da Bíblia? Onde é que fica o coração? No meio, um pouquinho para a esquerda, certo? Feche a sua Bíblia e abra ela no meio, um pouquinho para a esquerda. Se você tiver sorte, vai cair no Salmo 119. É o maior salmo da Bíblia. É interessante porque existem 8 versos para cada letra do alfabeto hebraico. E cada bloco de 8 versos tem o nome da letra em cima. E por fim, eu gostaria de ler com vocês o seguinte, primeira oração aqui do salmista, verso 18. Desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Hoje, o que aconteceu? Os vossos olhos começaram a ser desvendados para a maravilha da lei de Deus. Irmãos, o salmista diz mais, verso 35, faze-me andar na vereda dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer, não na letra, mas no espírito. Verso 95, esse é o mais bonito, a toda perfeição vi limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Não há limite para o bem que nós podemos fazer meditando nos princípios de cada mandamento. Qual é a condição de salvação? Condição de salvação não é ser perdoado apenas, é ser restaurado à imagem e semelhança do nosso Criador. É ter o nosso caráter restaurado à imagem e semelhança do caráter de Jesus. E só tem uma maneira do nosso caráter ser restaurado à imagem e semelhança do caráter de Jesus. Qual é? Meditando na lei de Deus de dia e de noite. Comunhão não é só você confessar pecados e pedir para que Deus te abençoe, para que Deus guarde a sua família, para que Deus te dê saúde. Comunhão com Deus significa juntos com Jesus, durante todo o dia, ao ir para o trabalho, na hora do almoço, antes de voltar para casa, durante a noite, em cada mandamento. E todos esses mandamentos estão ligados a pessoas. E esses mandamentos abrangem todos os tipos de problemas e pecados, e dificuldades, e pessoas. Irmãos, se nós conseguíssemos praticar esse mandamento de Deus,
na igreja. Se a maioria de nós conseguir praticar isso que está na Bíblia, sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? O Espírito Santo vai ser derramado na chuva serôdia. Seremos selados. Pregaremos o Evangelho a toda nação, tribo, língua e povo, no poder do amor. Milhares se converterão num só dia, e Jesus aparecerá nas nuvens dos céus. O assunto de hoje é de suma importância. Não há como nos prepararmos para o fim dos tempos, para a pregação do Evangelho, para o selamento e chuva serôdia, se nós não colocarmos isso em prática. É difícil, temos que criar o hábito, mas que Deus nos ajude, porque tudo posso naquele que me fortalece. E Deus te abençoe.